repercutiu na internet um assunto que estava planejando para um futuro vídeo. Vou aproveitar o momento para já entrar no assunto. É sobre os coaches. Nome em inglês, o brasileiro adora isso, cria todo aquele status em volta do que é chamado por nome em inglês. Mas coaches são treinadores, ou seja, líderes, pessoas que estudam, arrumam seus alunos para crescer profissionalmente e também melhorar emocionalmente, ou seja, eles trabalham o psicológico. Daí também haver o estudo, dentro da carga horária deles, a psicologia, que é uma área que eu também estudei em relações humanas, psicologia das relações humanas, no curso de administração que eu fiz muito tempo atrás, em administração. Tanto que eu cheguei também a pensar em fazer o curso de coach para me atualizar. Ou seja, é um trabalho necessário. No mundo atual, no mundo agora virtual, todo mundo conectado à internet, tudo é rápido, o ambiente de trabalho mudou, logicamente vieram as novidades. Dentre as novidades está esse profissional que trabalha o lado emocional das pessoas, estimulando, encorajando, motivando os seus clientes. Muitos desses coaches vieram de uma vida difícil. Li muitos trabalhos nos últimos meses, textos produzidos por esses profissionais, não vou usar a palavra em inglês, por esses treinadores. Analisei o início de muitos e aí que está o problema, porque tudo que envolve psicologia, principalmente neurociência, é uma coisa bastante delicada, envolve muito estudo. E tem muitos profissionais nessa área, dentre esses treinadores atuais, que estão surgindo de uma forma rápida. E isso é bastante preocupante. Tanto que a notícia, agora durante a pandemia que eu li recentemente, de um desses treinadores que levou os seus pupilos para um desafio numa serra, num pico, uma das montanhas mais elevadas aqui da região sudeste, não vou entrar em muitos detalhes. E isso faz parte do treinamento que muitos deles dão aos seus alunos como uma forma de superar desafios, traumas, medos, principalmente medos, receios que as pessoas têm que formam um bloqueio. Esse bloqueio impede muitos de ascenderem profissionalmente e também de realizarem desejos. Tanto que essa área dos coaches, eles atuam em várias frentes, não só para o mercado de trabalho, funcionários de empresas, muitas empresas submetem os seus funcionários também ao coach, a esses treinadores, e posteriormente cria-se uma espécie de autoajuda. A pessoa ela passa a acreditar em si para vencer os obstáculos, se ascender profissionalmente e também realizar desejos, sonhos. Então são os dois aspectos, o profissional e o emocional. As duas coisas são trabalhadas. E nessa mescla surgem os desafios, tanto para o aluno como para o próprio treinador. Porque afinal, como é o nome desse canal, Escola da Vida. Muitos que se formam nessa coisa biônica que surgiu na área de psicologia, porque
quer queira, quer não, estão formando profissionais na área da psicologia, psicólogos, está lidando com o emocional humano, com a mente humana, trata-se também de um psicólogo. E o psicólogo, ele tem que lidar primeiramente com ele, para depois com o aluno. E a carreira, a ascensão biônica é um risco, como vemos aqui nesse caso. Quantas pessoas foram motivadas a um desafio, que poderia ser um desafio comparado, por exemplo, ao impulso que muitas pessoas têm, fazer uma romaria, pagar uma promessa. Se eu conseguir tal coisa, eu cumprirei este desafio. Vou a pé até Aparecida do Norte, até Pirapora do Bom Jesus. Ela se lança a um desafio. Agora, muitos que se engajam em tais desafios se preparam. Eles devem ter o devido preparo. E aqui que entra a questão. As pessoas no embalo, naquele entusiasmo de crescer, de sair de uma situação difícil que ela se encontra, ela pode ser motivada de uma forma que ela se atira àquela proposta, àquela intenção de atingir o objetivo em determinado prazo, atingir aquela meta. Aí que está o problema. Como a pessoa foi preparada, porque cada caso é um caso. Cada aluno traz uma bagagem diferente do outro. Lidar com alunos, mesma coisa os professores. Cada aluno tem uma dificuldade que carrega, que pode ser de estudo, de conhecimento, como uma limitação também física, que muitas vezes impede o aprendizado. Então tem que se trabalhar a questão psicológica e a física, as duas coisas. Quem se lança a um desafio como esse de subir ao morro, que foi, aliás, num período de pandemia, com tempo instável, tem que ver não só a condição física, como a saúde das pessoas, como o profissional pega, junta uma equipe, forma uma equipe com pessoas diversas, cada uma motivada de uma forma diferente, com problemas característicos para tal desafio. O mundo não é um playground onde as pessoas vão realizando desejos impulsionadas por uma visão bonita da coisa, como acontece num playground. O mundo não é um playground, as pessoas se encantam. Hoje, com a internet, você vê tudo muito bonito, tudo muito atrativo. E muitos profissionais que lidam com o emocional humano, o que eles fazem? As imagens. Eles trabalham muito a imagem de algo como se fosse possível a todo mundo. E não é assim. Cada pessoa tem a sua própria limitação. Não se pode pregar que não existem limites. Existem sim limites. Senão o mundo vira o caos. Não existe essa de tudo é possível você realizar. Não, calma, não é assim. Antes de tudo, a vida, ela constitui servir ao mundo. Todo mundo que vem ao mundo vem para servir, não pode se colocar, você veio ao mundo para ser servido. Não, viemos para servir. Servindo, seremos servidos. Antes de tudo, servir.
não se pode pensar que a vida é só para realizar seus desejos. Desejo, por exemplo, eu desejo fazer uma viagem. Então você vai se preparar para uma viagem. Porém, isso não é o objetivo principal da vida. É um desejo que você tem, um sonho que você quer realizar, uma viagem. Porém, profissionalmente e como seres humanos, a pessoa serve, o profissional serve ao seu cliente. Então ele deve ser sempre preparado, motivado para servir e não primeiramente para realizar desejos. Porque desejos normalmente são coisas supérfluas. A pessoa pode ter o desejo de ser uma coisa porque ela se encantou ao ver na internet um profissional fazendo uma coisa que ela achou muito bonita. Mas ela tem o dom para exercer aquilo? É o dom dela? Ou ela simplesmente ficou encantada com aquilo e quer ser aquilo? Cuidado, porque as pessoas se encantam ou com a estética porque achou bonito, porém ela tem limitações, ela não vai se adequar a fazer aquilo, ou então ela está motivada pelo financeiro, pelo lado financeiro da coisa, pelo ganho daquilo. Outra coisa também, ela está motivada por uma estética e não por o trabalho profissional, responsável. Posso citar, por exemplo, o trabalho artístico. Muitas pessoas que trabalham em determinada área artística, ela vem com aquilo desde pequeno. Muitas vezes nem a questão de trabalhar para desenvolver, não, ela já tem aquilo naturalmente. É só um empurrãozinho a mais. Portanto, o treinador, ele tem que verificar se a pessoa tem já o dom para tal coisa. Não é simplesmente ensinar, treinar porque a pessoa se encantou com aquele trabalho ou porque é um desejo dela, simplesmente um desejo. Podemos citar também profissões que dão muito dinheiro, por exemplo, a área médica. O médico ele vai trabalhar com vidas. Ele, claro, recebe a altura do trabalho para lidar com vidas. Mas ele tem que ter amor pela profissão, senão ele vai se tornar um mau profissional. Já vimos muitos casos de médicos que são maus profissionais. Eles não gostam daquilo. Eles optaram pelo curso por causa do status e do valor financeiro que eles recebem para lidar com vidas. Mas eles não têm o dom de lidar com vidas. Esse que é o cuidado. Outra coisa, para encerrar esta parte, que leva muitas pessoas a uma motivação enganosa, moda. Por exemplo, a minha área, meio ambiente. Meio ambiente cresceu muito a partir dos anos 80, impulsionado por modas. Isto compromete o nosso trabalho, nós que estudamos técnico ambiental, ficamos muitas vezes com a imagem comprometida por causa daquela modinha que foi criada lá nos anos 80, 90, de ambientalismo, defender a natureza. Eu vejo muitos engajados na luta pelo meio ambiente falando abobrinha, pregando coisas piegas, coisa que não tem nada a ver. A pessoa não entende de meio ambiente. Ela quer ser defensora ambiental, mas não entende
tecnicamente do meio ambiente, a ponto de defender uma causa justa, uma causa ambiental justa. Ela se apega à estética, ao formato, à beleza da coisa, ao romantismo da coisa, e meio ambiente não pode ser levado como romantismo. Portanto, a questão dos treinadores, dos coaches, li muitos trabalhos, tem profissionais bons na área e tem muitos que não estão devidamente preparados, talvez pelo curso que fizeram, que são muitos cursos, tem cursos sérios, porém a pessoa também não leva como deve ser levado. Em muitos estudos, muitas escolas, o que vemos? Alunos que colam a matéria, alunos que pegam só aquilo que lhe interessa, alunos que pulam etapas. Já falei em muitos artigos que escrevi nos jornais e estou colocando nos vídeos. Tem profissional formado que pulou matérias importantes, ou seja, aquela pressa de pegar o diploma. O cara começa a fazer um curso, já se acha o Deus. Aliás, outro ponto que eu vi em muito trabalho desses coaches, aquele que escreve eu, a cada linha eu. Esse negócio de eu é o ego falando. Não devemos treinar pessoas, não podemos passar aos nossos alunos o egoísmo. Tirar um aluno, o aluno ele precisa se levantar emocionalmente. Ele está num prejuízo emocional. Você não vai tirar esse aluno do prejuízo emocional colocando o cara como um Deus. Você pode fazer isto se você libertar o seu ego. Não, não é assim. Cada um de nós veio ao mundo para servir. Tem que fortalecer o eu, porém o eu é inimigo do ego. Quando você insiste muito na palavra eu, como o centro do universo, tudo girando em torno da minha vontade, você não está trabalhando o eu, você está trabalhando o ego. O treinador usa muito a palavra eu, se referindo ao ego, para tudo girar conforme a vontade dele. E a partir desse ponto, você tira uma pessoa de um estado depressivo, negativo que ela se encontrava e transforma a pessoa num semideus. Muitos treinadores, eles acabam errando neste trabalho, naquela busca obsessiva de transformar o seu aluno numa pessoa rica, emocionalmente rica, prestadora, prestativa, porém tudo girando em torno dela, ela o centro do universo. Ou seja, ele tirou o aluno de um estado negativo, destrutivo, levou para outro estado destrutivo, que é o estado de rei. Esse é o problema. Peguei então desde o treinamento, a forma de treinamento, onde o treinador já não enxerga a limitação de cada aluno seu, passa alguns por determinadas etapas de superação, chega num ponto que, se a pessoa superou o obstáculo, ela se tornou mais um semideus que vai formar a sua equipe
de novos semideuses. Portanto, meus caros alunos, treinadores, amigos que estão nessa área, muito cuidado, porque lidar com psicologia e neurociência é lidar com vidas. Muito cuidado. Principalmente neste período de pandemia, que muitas pessoas estão encontrando obstáculos não só físicos de saúde, como obstáculos emocionais. Muito cuidado ao formar equipes, muito cuidado ao lidar com os outros, porque antes de lidar com os outros, conheçam melhor a si mesmos, como vocês se tornaram esses profissionais, esses treinadores. Vocês estão cientes das limitações de cada um e até onde vocês podem chegar? Primeiramente, trabalhem cientes de como vocês estão usando o eu e o ego, que é um espaço pequeno que separa o eu do ego. Então, muita atenção. Este vídeo é apenas o primeiro de outros que vou tornar a abordar sobre esse trabalho desses treinadores que lidam com a psicologia e a neurociência. Muita atenção e até o próximo vídeo.